Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre áreas das figuras planas, mas antes vamos entender o que é esse conceito de área, que é a mesma coisa que superfície, o que é a extensão de uma figura. Fiquem ligados que depois da vinheta a gente volta. Roda aí! É isso aí, galera. Voltamos aqui para começar. Falaremos da extensão de uma figura. Diz o seguinte: toda figura plana limitada por uma curva fechada ocupa uma parte do plano ou uma certa porção de uma superfície. Vejamos aqui, nós temos duas figuras, a A e a B, duas figuras fechadas que têm uma região interna ocupada. Essa parte é o que nós chamamos a extensão de uma figura. Então, quando nós vamos calcular a extensão de uma figura, nós vamos calcular a porção da superfície limitada por um polígono. É isso que nós chamamos de área de uma figura geométrica plana. Vamos deixar isso bem claro. Nós estamos falando de figuras planas. Vamos aqui prestar atenção. Vamos falar sobre as unidades de medida das áreas. Então, primeira coisa, a gente tem que tomar um certo padrão. Nós temos aqui embaixo um retângulo verde mais claro maior e eu quero saber quantos desses padrões, esses verdezinhos aqui mais escuros, cabem aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, já coloquei 2, coloquei 3, coloquei 4. Observe que eu estou chamando esse verdinho de padrão, porque eu não sei qual a unidade dele. Então vamos saber quantos padrões desses cabem aqui dentro. Então a gente já tinha colocado 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui embaixo, 6, aumentando a fila, mas quantas fileiras nós colocaríamos aqui? Você se arrisca a dizer quanto que seria? Vamos lá? Vamos ver se você acertaria ou não. Nós temos 45 padrões. Então nós poderíamos dizer que tomando aquele quadradinho, supondo que seja um quadradinho, porque ele poderia ser retangular também. Então nós temos 45 unidades de área, é o que nós chamamos. Agora observe aqui agora, ó, nós temos uma outra figura azul e o padrão agora é diferente. O padrão é esse triângulozinho. Cuidado que o padrão pode mudar de figura para figura. Então aqui nós temos, ó, 2 triângulozinhos, 3 triângulozinhos. Mas você poderia perceber, mas Beni, 2 triângulozinhos desse pode formar um quadrado daquele. É verdade, mas se eu estou perguntando nesse padrão, eu quero saber quantos desses triângulos aqui cabem aqui dentro. Observe que eu já coloquei 5, coloquei 6, e aí? Você imagina quantos seriam? Vamos aqui? Observe. Nós chegamos a 162 padrões. Então nós podemos dizer que nesta área verde, nós temos uma área de 45 unidades desse quadradinho verde. Já nessa área aqui, essa área B de azul, nós temos 162 triângulozinhos desse ocupando aqui dentro. E aí diz assim, ó, ao estabelecermos a relação de quantas vezes cabe um padrão de uma determinada figura, estamos medindo a extensão ou a superfície desta figura. A medida de superfície ou de sua extensão é o que nós chamamos de área, e eu tinha falado isso para vocês há poucos minutos atrás. Vamos adiante. Chama-se área uma figura plana à medida de sua superfície ou extensão, como nós vimos. Sua medida é o resultado da razão entre a extensão da figura 1, nesse caso a maior, para a figura 2, que é a menor. Ou seja, para saber quantos desse pequeno cabem ali na maior, a gente faz essa razão. Ou seja, se nós quisermos saber quantos desse 2 cabe aqui dentro, a gente vai dividir a figura 1, vamos colocar assim, a figura 1, pela figura 2. Ou seja, a extensão da figura 1
dividido pela extensão da figura 2. Supondo, se aqui tivesse 100 metros quadrados e esse daqui fosse 2 metros quadrados, quantos de 2 cabem em 100? A gente é só fazer a razão. 100 dividido por 2 cabem 50 unidades daquela. Beleza? A medida é o resultado entre a razão, ou seja, a gente faz uma divisão para saber quantos de 2 cabem aqui nesta figura 1. Beleza? Vamos adiante para vocês entenderem um pouquinho melhor isso que eu acabei de dizer. Nós temos duas figuras aqui. Nós temos a figura M, que parece ser um quadrado. Vamos contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nós temos um quadrado. E nós temos aqui uma figura N, que é um polígono diferente. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que nós já vimos que essa figura M, ela tem 16 quadradinhos daquele. Já a figura N, vamos contar aqui, 4 com 4, 8, 8 e 3, 11, 11 com 3, 14, com 2, 16. O que é que nós aprendemos com isso daqui? Que figuras diferentes, com formatos diferentes, às vezes elas podem possuir a mesma extensão, ou seja, a mesma área. Beleza? Diz assim, note que embora M e N possuam formas diferentes, as suas áreas são iguais. O padrão que cabe nelas é 16 vezes nas duas. Então dizemos que M e N são equivalentes quanto às suas áreas. Beleza? Aqui agora vamos fazer um exercíciozinho bem rápido. Eu quero que vocês leiam aqui e a gente vai pausar o vídeo para responder. Escreva nos campos abaixo o valor das áreas das figuras na unidade padrão indicada em cada figura. Pause esse vídeo e preencha aí em um papel para ver se você acertaria. E aí, você acertou? Vamos lá. Vamos contar aqui. Eu tenho 1, 2, vamos contar mais fácil. Vamos contar aqui na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. 5 com 4, 9. 9 com 3, 12. 12, 13, 14, 15, 16. Eu acho que são 16. Agora, quantos padrões de 3? Não conte padrão de 1, conte padrão de 3. Então, eu tenho um padrão de 3. Eu vou pegar um lápis aqui para marcar, para ajudar vocês. Eu tenho outro padrão de 3, outro padrão de 3. Então, nós temos aqui 3 padrões de 3, ou seja, 3 dessas unidades de área. Tranquilo, pessoal? E agora, nesta outra figura P, a gente tem que esse triângulo é metade. Então, cada quadrado possui 2 desses triângulos. Então, vamos contar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadrados. Só que o padrão é metade de um quadrado. Então, nós temos 18 unidades. Beleza? E aqui no final, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 padrões de um quadradinho. Vamos só fazer a conferência da figura M, porque eu não tinha usado o meu lápis aqui na contagem não. Então vamos contar aqui mais uma vez. Vou colocar pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observem, eu tinha colocado errado. Isso para mostrar o quê? Que a gente não pode ser preguiçoso, a gente tem que usar alguma forma de organização. E aí, você também chegou a essas respostas? Vamos ver se todo mundo acertou essa padronização? É isso aí, todo mundo acertou. Fiquem ligados porque talvez vocês não tinham se atentado que a área de uma figura pode variar conforme o padrão tomado. Beleza? Vamos adiante. E agora, se a unidade padrão é esse triângulozinho, qual a área, qual a superfície, ou seja, qual a extensão desta figura?
pause o vídeo e responda aí para mim. E aí, pausou? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas não se engane colocando 12 aqui, porque isso estaria errado. Nós já vimos que o padrão nesse caso é um triângulozinho que é metade daquele quadrado, ou seja, em cada quadradozinho tem 2 vezes o triângulozinho lá dentro, ou seja, o valor dessa área é 24. Vamos avaliar? Isso aí. Quer tentar um novo? Vamos mais uma. Agora sem dar dicas. Pense aí. Quantos padrões nós temos? Qual a área desta figura? Segundo este padrão. Pausa o vídeo, 30 segundos e volte. E aí, conseguiu? Acertou que eram 2 unidades? Espero que sim. Vamos lá agora. Nós temos um retângulo ABCD. E eu quero preencher este retângulo com algumas unidades de padrão. Observe que eu tenho 20 padrões. O retângulo, nós temos que esses padrõezinhos são quadrados. Eu tenho 4 quadradinhos empilhados, digamos assim, na altura, e eu tenho também 5 quadradinhos, 5 fileiras. Nós já estudamos organização retangular anteriormente, em séries anteriores. Quando nós conseguimos arrumar objetos de forma retangular, a gente não precisa contar tudo, a gente só conta as colunas verticais e horizontais e faz esse produto. Ou seja, nós vamos multiplicar 5 vezes 4. Daí nós temos 20. E aí todo mundo já deve lembrar o porquê. A área de um retângulo ele é dado pelo produto da base pela sua altura. Vamos aqui para outra figura também conhecida de todo mundo, o famoso quadrado. Se eu fosse preencher esse quadrado com quadradinhos menores, observe, eu tenho 25 padrões aqui, mas esses 25 nós temos 5 e 5. Ou seja, se eu pegar o lado e elevar ao quadrado, nós vamos achar o valor da área da superfície de um quadrado, que também poderia dizer que era base vezes altura. Só que como é um quadrado, a base nós temos um certo valor, que eu poderia chamar de A, para ficar igual que está aqui embaixo. E a altura é a mesma. Como a gente já viu propriedade de potência, bases iguais, conserva base e somos expoentes. Por isso que a área de um quadrado é dado por A ao quadrado, ou L ao quadrado, ou X ao quadrado, depende do que você chamar do lado. Beleza? É isso daí. E aí a gente vai agora para uma aplicação do dia a dia. Onde é que a gente vê isso? Por exemplo, eu tenho uma sala de um apartamento que ela está toda marcada com quadrados de 1 metro quadrado, que é o que? É 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. Cada um desses que eu estou pintando aqui é um quadrado mesmo. Todos eles têm 1 metro em cada lado. Mas observe que eu não quero o perímetro, eu quero a superfície, a extensão. Então, cada um quadradinho desse, ele mede 1 metro quadrado. Beleza? É isso aí. Então, quantos metros quadrados tem esta sala? Conte para mim aí, rapidinho. Vamos lá? Não precisa contar todos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 quadradinhos na altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, nós temos que a área é a base composta de 8 daqueles quadradinhos multiplicado pela altura que dá 5. Nós temos que é 40, nesse caso, metros quadrados. A gente tinha usado anteriormente outras unidades, que a gente chama de unidades de área, quando elas não são determinadas. E aí a gente vai usar os metros quadrados, que tem os seus múltiplos e seus
submúltiplos que nós já trabalhamos este ano. Mas eu vou relembrar aqui para vocês. Metro quadrado, depois nós temos decímetro quadrado, depois centímetro quadrado, depois milímetro quadrado. Essas são as três menores. Nós temos as três maiores. Decâmetro quadrado, nós temos hectômetro quadrado, nós temos quilômetro quadrado, as três maiores. Para medidas de áreas relativamente pequenas, para medidas de áreas relativamente grandes, nós temos os múltiplos, as maiores, e os submúltiplos, as três menores. Lembrando que 10 ao quadrado é 100, nós estamos no sistema de numeração decimal, ou seja, cada casinha aqui vai variar de duas em duas. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, dê uma revisada em unidades de medida diária, beleza? Vamos agora para fazer alguns exercícios, relembrando as áreas do retângulo e do nosso bom e velho quadrado. Fiquem ligados!